Desde já, primeiramente, quero tributar a Deus pela honra, pela glória, pelo louvor. Também quero tributar a Deus pela mesa do pastor Ivanei, que teve a sensibilidade e a confiança de nos deixar ministrar a bendita palavra do Senhor. Sua família, sua esposa, seus filhos, netos, que o Senhor abençoe. O irmão Cleito também, amigo meu, sempre quando faz campanha, nos convida para pregar. O irmão César, amigo, que está filmando, sempre está conosco. O irmão Jailson aqui, Maria da Irmã Maria. Deus abençoe a cada irmão, a cada irmã. Márcio, meu amigo, que ali está, o Márcio. O Silas, cadê você, Silas? Meu amigo Jesus, que ali está, Silas. Deus te abençoe, Silas. E os demais irmãos aqui estão. Irmãos, eu sei que quando fala de oferta é difícil. Vou aumentar aqui um pouco a fé dos irmãos. Eu, José, que vocês estão vendo aqui, eu pago 2 aluguel, pago 2 luzes, pago 2 águas e sempre ajudo quem necessita. Deus nunca me deixou faltar o pão na minha casa. Abra a mão na casa do Senhor, não tenha medo. Abra a mão na casa do Senhor. Não é fácil, irmão, pagar 2 aluguel, 2 águas e 2 luzes, mas Deus sempre me dá para me emprestar, porque a Bíblia fala que é melhor dar do que receber. É melhor emprestar do que tomar emprestado. Viva isso na tua vida e tu vai ver o que Deus faz dentro do teu lar da tua casa. Meus irmãos, abra a sua Bíblia em Gênesis 3. Gênesis 3. Vamos ver o que o Senhor tem para nos falar. Eu ia trazer uma mensagem, os 7 julgamentos de Jesus, mas o Senhor falou ao meu coração: não, meu filho, prega sobre Gênesis. Amém, Senhor. Gênesis 3. Aleluia. Gênesis 3, 23. Aleluia, Deus. Aleluia. Gênesis 3, 23. Glórias a Deus, aleluia. Amém, meus irmãos? Amém. Glória a Deus, aleluia. E o Senhor Deus, pois, o lançou fora do jardim do Éden, para lavrar a terra que fora tomada. Havendo lançado fora o homem, dois querubins ao oriente do Éden, uma espada flamejante, uma que ia para a direita e o outro que ia para a esquerda, para guardar a porta da árvore da vida. Amém, meus irmãos? Podemos assentar. Fique à vontade. Aleluia, Deus. Meus irmãos, eu quero que vocês repitam comigo: porta, está fechada, mas vai nascer um que vai abrir a porta do paraíso. Esse é o tema dessa mensagem, meus irmãos. Amados, antes de eu entrar na mensagem, eu moro num estado muito longe. Quando eu tinha 13 anos de idade, Deus me fez uma promessa de ser um pregador, pregar pelo Brasil e fora do Brasil. Eu não quis esta promessa. Quando eu completei 17 anos de idade, eu estava passeando e vi uma igreja aberta. Eu entrei dentro daquela igreja. Era Ensaio da Mocidade. Quando eu estou dentro daquela igreja, eu me sento no banco, Deus usa uma velhinha de uns 58 anos, 70 anos de idade, com um coquezinho para trás. Aquela irmã começa a rodopiar por lá e vai até a mim. Ela mete o dedo de profeta no meu rosto e fala para mim: olha, homem, eu não te conheço, mas o Deus que fez os céus e a terra, Ele te conhece. Ele vai te tirar da onde tu mora, Ele vai te levar para um lugar longe. Deus não me mostra o lugar. Lá Ele vai te prosperar neste lugar. Lá tu vai pregar pelo Brasil e fora do Brasil. Lá Ele vai preparar uma esposa para te honrar, do qual ninguém nunca tocou. Eu tinha 17 anos, 12 anos, 13 anos se passou. Quando eu cheguei em São Paulo, aquela mesma promessa que aquela mulher tinha me feito, Deus tinha me feito através da vida daquela mulher. Deus me fez também no meio da rua de Santo Amaro. Só que eu não quis. Cheguei em São Paulo, comecei a beber, curti minha vida. Tudo tipo que um jovem pode curtir. Mas 6 anos atrás, não tinha onde eu morar, não tinha onde eu comer, não tinha onde eu tomar um banho. Eu olhei para o céu e lembrei das promessas. Entrei numa igreja bêbado, embriagado, drogado. Levantei a mão para Jesus 6 anos atrás. Hoje eu tenho pregado por diversos estados do Brasil. Eu tenho pregado no estado do Rio de Janeiro, Bahia, Governador Valadares e o estado do Pará. Deus me fez promessa ainda este ano, de ano que vem eu estar pregando em Portugal. É isso que Deus quer, meu irmão. Se Deus te fez promessa de te levantar como pregador,
falou como missionário, como evangelista, se Deus falou que tua família vai ser levantada, confie na promessa daquele que te falou. Ele é justo e fiel para cumprir. Meus amados irmãos, vamos entrar na palavra do Senhor. Meus amados irmãos, quando o Senhor Deus, Ele fez o jardim do Éden, Deus criara o jardim do Éden. No primeiro versículo da Bíblia, a Bíblia fala que a terra estava vazia e sem forma, mas nós temos que dar forma a esta terra. O Senhor, por sua vez, meus irmãos, Ele desce dos céus abaixo, Ele examina o globo terrestre, Ele examina o jardim chamado Éden. Que era o Éden, irmão José? O Éden era o jardim natural. Quando tu lê a Bíblia em Gênesis 2:8, tu vai ver que o Senhor plantou um jardim dentro de outro jardim chamado Éden, e ali Ele pôs o homem para o adorar. O homem chamado Adão, esse mesmo Adão, ele foi arrancado do pó da terra. Tem 300 tipos de barro, mas só 8 tipos de barro presta para fazer vaso. Esse 8 que presta, Jesus coloca de lado. Deus sempre usa aquele que não é, Deus sempre usa aquele que ninguém quer usar, Deus sempre confia naquele que ninguém quer confiar, Deus sempre levanta aquele que ninguém quer levantar. Então o Senhor, Ele olha para aquele barro, Ele dá forma ao barro, Ele pega o barro, amassa o barro, e ali Ele vai desenhando Adão. Ele vai desenhando Adão devagarzinho, Ele desenha os pés de Adão, Ele desenha os braços de Adão, Ele desenha as pernas de Adão, Ele desenha a cabeça, Ele desenha o corpo inteiro de Adão, Ele desenha seus olhos, Ele desenha sua boca, Ele rabisca a sua mão. Mas quando está todo feito, está todo belo, está todo bonito, mas ali faltava alguma coisa, faltava um fôlego de vida. Jesus olhou para aquele boneco que nada poderia fazer. Ele olhou para aquele boneco, no seu pensamento Ele falou assim: agora eu vou dar a visão para ele. Ele vai ser minha imagem, ele vai ser a minha semelhança, ele vai andar como eu ando, ele vai passear como eu passeio, e dentro dele não vai haver pecado. Então o Senhor soprou nas suas narinas. Aquele homem chamado Adão despertou do pó da terra. Então ali foi o primeiro vivente da face da terra, ali foi o primeiro homem a andar sobre a terra, ali foi o primeiro homem ter o nome de homem, o homem santo, o homem íntegro, o homem temente a Deus. Ali andava Adão e Deus todos os dias. A Bíblia também me relata que dentro do jardim do Éden tinha todo tipo de árvore, e todo tipo de árvore que podia se comer. Dentro do jardim do Éden existia um ser diferente de todos os animais. Esse se chamava-se serpente. Ele, a Bíblia não relata que ele andava ou voava, mas todas as 5 horas da tarde, antes do sol se pôr, Jesus descia no jardim do Éden e ia atrás de Adão, e o Senhor gritava: Adão, aonde tu estás? Adão respondia: Senhor, eu estou na tua presença, eu estou bem, eu estou aqui, Senhor, o que tu queres que eu faça? Não, Adão, eu só vim te visitar. Os anos foram se passando. Certa feita Jesus desce no jardim do Éden, ele vai passear, ele vai lá no rio que ele tinha feito, ele olha os peixes cada um tinha seu par, cada peixe tinha seu par. Ele olha para as árvores voando, cada árvore também tinha seu par. Eles olham para os animais da floresta, cada animal tinha seu par. Mas ele olha para Adão, Adão estava só. Jesus olha para ele e fala: olha, homem, não é bom que tu estejas só, eu vou fazer para ti uma companheira. Ela vai orar contigo, ela vai jejuar contigo, ela vai para a igreja contigo, ela vai ler a Bíblia contigo, ela vai evangelizar contigo, e ela vai ser uma bênção na tua vida. Aleluia! O Senhor pega Adão, coloca um som em Adão, e da sua costela ele faz a mulher mais linda da terra, a mulher mais bela, a mulher mais charmosa, a mulher mais atraente. Essa se chama Eva, a primeira mulher da terra, a primeira mulher a andar sobre a terra, a primeira mulher a passear dentro do jardim do Éden, a primeira mulher a ter intimidade com o Senhor, a primeira mulher a andar dentro do paraíso, olhar os rios e olhar as aves, olhar as florestas. Essa era Eva. Mas a Bíblia me relata que quando Lúcifer ele foi lançado por terra, dentro de Lúcifer tinha uma lacuna, tinha um vazio. Que vazio era esse, irmão Josiel? Era o vazio do Espírito Santo. Não existia mais sobre ele o Espírito Santo. E a igreja que não tem o Espírito Santo, ela não grita, ela não roda, ela não rodopia. A igreja que não tem o Espírito Santo não atura. Eu sei que nessa igreja tem.
Levante tua mão e adore. O Espírito Santo passeia para um lado e passeia para o outro. Quando a autoridade era dada a Adão, Satanás, ele entra dentro da serpente e começa a falar com Adão. Adão, toda a responsabilidade estava sobre Adão. Então a serpente estava contaminada. Ela olha para Eva e fala: a mulher é a parte mais fraca, a mulher não tem responsabilidade nenhuma, eu vou falar com esta mulher. Então ele chega nela e fala: olha, mulher, tá vendo aquela árvore lá? Aquela árvore tu não pode comer. Assim diz o teu Deus, mas eu quero te falar que você pode. Porque no dia que tu comer, tu vai ser semelhante ao homem que fez o jardim do Éden. Aquela mulher olhava para a árvore e o desejo foi crescendo dentro dela. Aquela mulher olhava para a árvore e o desejo foi crescendo dentro dela. Até que um dia Eva estendeu a mão. Quando Eva estendeu a mão, ela abriu a mão. Quando ela abre a mão, ela toca no fruto proibido. Quando ela toca no fruto proibido e coloca na boca, Eva, ela está trazendo o pecado para o mundo. E alguém ia tirar o pecado do mundo. Alguém tinha que tirar o pecado do mundo. Eva, quando ela abre a mão, ela está trazendo o pecado para o mundo. Então alguém ia ter de tirar o pecado do mundo. Meus amados irmãos, quando aquela mulher, ela peca, ela dá para seu marido comer. Adão também peca. A Bíblia me relata que eles são lançados fora do paraíso. O paraíso era o jardim santo, era conhecido como jardim celestial, o jardim da inocência, o jardim da glória e o jardim da santidade. Eles são banidos do jardim do Éden. Quando eles são banidos do jardim do Éden, o Senhor pega 2 querubins e coloca na porta do jardim do Éden. Ninguém poderia entrar dentro do jardim do Éden. O jardim do Éden estava fechado para todo mundo. Eles são banidos do jardim do Éden. Mas Deus fez uma promessa àquela mulher chamada Eva: olha, mulher, da tua semente vai nascer um, esse pisará na cabeça da serpente. O Senhor dá 3 vereditos. E 3 vereditos é esse irmão Josiel. Ele fala para Adão: do teu suor tu comerás, do suor do teu rosto tu se alimentarás, e tu, mulher, com dores verá filho, e tu, serpente, do pó da terra tu se alimentarás. Entenda a mensagem que eu irei pegar, a tradução da mensagem. Quando Deus fala: e tu, serpente, do pó da terra tu irás se alimentar. Quando a Bíblia fala se alimentar, irmão, todo ser humano, ele é feito do pó. Quando Jesus deu a ordem a Satanás que ele vai se alimentar do pó, ele se alimenta do meu e do teu pecado. Lá no jardim do Éden, ele era uma simples serpente. Lá no Apocalipse, ele já comeu tanto que hoje ele é um dragão, só se alimentando do meu e do teu pecado. Então, quando o Senhor dá esses 3 vereditos, ali Deus começa uma nova dinastia dentro da sua casa. Quando Eva ela concebe, ela tem um filho chamado Adão, ela tem um filho chamado Caim, e um filho chamado, outro filho chamado, primeiro filho chamado Caim. O segundo filho daquela mulher, a Bíblia me relata que era Abel. Abel, por sua vez, ele era pastor de ovelha. Abel, por sua vez, ele era um lindo jovem, um jovem obediente. Caim também era obediente. Deus pediu o sacrifício dos 2. Um levou as verduras da terra, uns levou as verduras. Que tipo de verdura era essa, irmão José? Era todo tipo de cereais. Ele levou abóbora, ele levou talvez melancia. O outro levou a melhor ovelha, levou o melhor carneiro ou o melhor cabrito. O Senhor atentou para de Abel. Por que de Abel, irmão José? Porque Abel não era formado da terra. O animal que ele levou tinha sido nascido do ventre de outro animal, mas aquelas frutas de Caim era feita da terra. Então a terra estava amaldiçoada. Então daí o seu irmão voou no seu irmão e mata. Foi o primeiro homicídio que teve dentro da terra. A Bíblia me relata que Adão começou a coabitar com sua esposa. Então foi nascendo filhos e filhos. A Bíblia me relata que o Senhor colocou uma marca em Caim. Que marca foi essa, irmão José? Representava a marca da maldição. Caim também, por sua vez, ele casa, ele começa a ter filhos sobre a face da terra. Dentre os seus filhos nasceu um chamado Sete. Quem era Sete, irmão José? Era um jovem lindo, era um jovem belo. Ele ia ser pai dos maiores tocadores de flauta que já existiu sobre a terra, chamado Jubal. Quem era Jubal, irmão José? Ele ia ser bisneto de Noé. Quem era Noé,
irmão José, era um homem que ia construir a arca de Noé. Noé tinha 3 filhos, meus irmãos. Um chamava-se Sem, outro Jefé e outro Cão. Aqueles 3 jovens, eles iam construir a arca junto com seu pai. Quando eles acabam de construir a arca, depois de 120 anos de trabalho, eles constroem a arca. O Senhor fala para todo tipo de animal: agora vai para a arca, porque eu vou mandar o dilúvio sobre a terra. Naquele tempo não chovia, meus irmãos. De repente começou a chover. De repente a terra começou a inundar. Aquelas pessoas gritavam: Noé, abre-nos a porta. Noé, abre-nos a porta. Noé que estava lá de dentro falava: eu não dou com a chave. O anjo trancou e o levou para a glória. Meus amados, queridos irmãos, quando Satanás ele olha para Noé, ele olha para Noé e fala: será que é isso aí que vai abrir a porta do jardim do Éden? Noé, ele completa 500 anos, ele viveu 999 anos e morreu. Quando Noé morreu, o Satanás olhou para ele e falou assim: esse aí não vai abrir a porta do jardim do Éden, esse aí já morreu. Então Deus chamou o profeta chamado, Deus chamou o patriarca chamado Abraão. Ele olha para Abraão e fala: filho de Tera, ei Abraão, eu sei que teu pai é rico, teu pai chama-se Tera, teu bisavô chama-se Noã, mas eu preciso de você, meu filho. Larga a tua terra, larga a riqueza, larga os ídolos e vai para a terra que eu te mostrarei. Abraão pegou sua esposa chamada Sara, seu primo chamado Ló, e saiu para a terra errante. Meus amados, queridos irmãos, a Bíblia me relata que Abraão enricou, ele matou diversos reis, mas também Abraão morreu. Quando Abraão morre, ele olha, Satanás olha para ele e fala: esse aí também morreu, esse aí não vai abrir a porta do jardim do Éden, porque esse aí já era. Deus chamou outro homem chamado Moisés. Quem era Moisés, irmão José? Era filho de Joquebede, com um simples jovem chamado Arão. Aquele jovem cresce, liberta o povo de Israel do Egito, mas também Moisés morre. Quando Moisés morre, passa 3 dias, ele não ressuscita. Satanás olha para ele e fala: esse aí também não vai abrir a porta do jardim do Éden, porque passaram-se 3 dias, ele não ressuscitou. Deus olha para outro homem chamado Sansão. Quem era Sansão, irmão José? Sansão era nazareano de Deus, filho de Manoá. Deus lhe fez uma promessa de libertar o povo de Israel. Sansão não libertou o povo de Israel, ele morreu. Satanás olhou para ele e falou assim: esse aí também não vai abrir a porta do jardim do Éden. Deus levantou uma mulher linda chamada Débora. Quem era Débora, irmão José? Débora era profetisa, uma das mulheres mais bem conceituadas da terra. Aquela mulher vence um exército de um guerreiro chamado Jabe. Jabe tinha 900 cavalos de ferro. Então ela, com Jabe chamado Baraque, venceu aquele exército. Mas também Débora morreu. Satanás olha para ele e fala: esse aí também morreu, ele não vai abrir a porta do jardim do Éden. Ele não vai abrir a porta do jardim do Éden. Quando Débora morre, Deus levanta um jovem chamado Jefité. Quem era Jefité, irmão José? Jefité era filho de uma prostituta. O povo de Israel estava em guerra, o povo de Israel tinha perdido a guerra. Então seus irmãos que tinham expulsado mandaram chamar Jefité. Jefité, nós precisamos de você, meu filho. O povo de Israel está em declínio. Quando Jefité chega, ele liberta o povo de Israel, mas a morte também vem sobre Jefité. Quando Jefité morre, Satanás olha para ele e falou assim: esse aí também não vai pisar sobre a minha cabeça e não vai abrir a porta do paraíso. Então a Bíblia me relata que o Senhor chama outro jovem chamado Eudes. Quem era Eudes, irmão José? Era um lutador canhoto do povo de Israel. Não se poderia ter lutador canhoto, porque era antiético. Então Deus levanta um jovem para quebrar as regras. Deus levanta um jovem canhoto chamado Eutico. Existia um rei chamado Rei Egron. Esse estava escravizando o povo de Israel. Quando Deus prepara Eutico, ele prepara uma espada e coloca dentro do seu braço esquerdo. Ele vai até aquele rei e fala: rei, eu trouxe um presente para você. Ele coloca aquela espada dentro do busto daquele rei. Aquele rei, ele morre e ele liberta o povo de Israel. Mas a Bíblia me relata que Eutico também morre. Quando Eutico morre, Satanás olha e fala: esse aí não vai pisar sobre a minha cabeça e não vai abrir a porta do jardim do Éden. Mas Deus, ele olha dos céus abaixo
ele vê um dos profetas mais belos, um dos profetas mais grandes da terra, um dos maiores general que a Bíblia pode já ter visto. Esse chama-se Josué. Quem era Josué, meu filho? Era filho de Nun, que era Nun, era o sumo sacerdote que andava ao lado de Moisés. Quando Josué, ele libertou o povo de Israel no meio da caminhada que Moisés deixou, ele tinha que passar por uma prova, ganhar aquela prova. Que prova era essa, irmão José? Destruir a cidade chamada Jericó. Quando ele destrói aquela cidade, ele ganha toda aquela cidade e toda aquela terra para os seus ancestrais. Mas a Bíblia me relata que Josué também ele morre e nem ele pode abrir a porta do jardim do Éden. Levante tua mão, levante tua mão e adore a Deus. 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 Ele te procura. Levante tua mão e adore a Deus. Ele te procura. Quando Josué ele morre, ele também não pôde abrir a porta do paraíso. Vai nascer um dos maiores profetas da Bíblia, chamado Elias. Quem era Elias, irmão José? Ele era conhecido como Tebista. Ele era filho de um sumo sacerdote. Aquele jovem foi um dos maiores profetas da Bíblia. Mas quando Elias morre, antes dele morrer, Deus chama outro jovem chamado Eliseu para ser seu sucessor. Quando Elias morre, Elias fica conhecido em Israel como profeta lendário, o homem dos três elementos, o homem do fogo, o homem do terremoto e o homem da brisa. Mas ele morre. Quando ele morre, Satanás olha para ele e fala: esse aí também não pode pisar na minha cabeça e nem abrir a porta do paraíso. Então conhece um jovem chamado Eliseu. Quem era Eliseu, irmão José? Eliseu, ele era um simples boiadeiro. Porque boiadeiro, irmão José, o seu pai cultivava a terra, o seu pai era fazendeiro. Então seu pai morreu e toda herança passou para seu filho. Mas Deus tinha uma chamada na vida de Eliseu. Deus tem uma chamada na tua vida. Deus tem uma chamada na tua vida. Irmãos, a chamada de Deus ela é muito simples. A chamada de Deus não é difícil. A chamada de Deus difícil é tu viver em cima do chamado de Deus. Chamada que todos têm chamado. Deus, Jesus Cristo, ele não condena ninguém, não, irmão José? Não. Deus nunca condenou ninguém e nem é de condenar. Me prova dentro da Bíblia, irmão José, eu vou te provar. A Bíblia fala em João 3,16: porque Deus amou que o mundo de tal maneira que enviou seu Filho ao mundo. Não para quê? Não para condenar o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. É teus atos que te condenam, é meus atos que me condenam, é meus pecados que separam eu e Deus. Mas Deus não separa ninguém dele. Deus tem uma chamada na tua vida, uma chamada específica, uma chamada maravilhosa. Mais uma vez no livro de João, ele fala no livro de João. Olha o que João fala na revelação do livro do Apocalipse. Entenda a mensagem: ao que vencer e ao vencedor, ao que vencer, não venceu ainda, ao que vencer e ao vencedor. João está falando de uma largada. Todo atleta, quando ele larga, um vai vencer, muitos vão ficar para trás, outros vão desistir. Ao que vencer e ao vencedor. Para nós vencer, meu irmão, nós temos que vencer aquilo que nos vence. Olha dentro de você, pergunta: irmão José, aquilo tem me vencido, eu tenho tentado, mas não consigo largar. Vença em nome de Jesus. Deus te deu poder e eu vos dou poder e autoridade. Ele te deu poder. Quando Eliseu morre, Satanás olha para ele e fala: isso aí também não vai pisar na minha cabeça e não vai também abrir a porta do paraíso. Deus olha dos altos do céu e fala: mas eu estou avistando um chamado Jeremias. Jeremias é conhecido como profeta chorão. Deus levanta Jeremias. Onde morava o irmão José, o Jeremias, ele morava num pequeno vilarejo chamado Anatote. Onde era Anatote, era vale dos profetas, refúgio dos guerreiros. Lá estava Jeremias escondido. Deus chamou Jeremias para ser um dos maiores profetas daquela época. Jeremias profetizava para Judá e Jerusalém, mas o povo de Judá e de Jerusalém não queria ouvir a voz daquele profeta. Chamava ele de profeta da maldição. Mas quando Deus manda saraiva, quando Deus manda fogo, destrói toda Jerusalém, alguém olha para Jeremias e fala: verdadeiramente Deus falava na boca deste profeta.
Mas Jeremias morreu. Quando Jeremias morre, Satanás olha para ele e fala assim: esse aí morreu. Ele não vai pisar na minha cabeça e não vai abrir a porta do jardim do Éden. Deus olha dos altos céus e fala: mas tem mais um profeta para me levantar. Tem um profeta chamado Ezequiel. Quem era Ezequiel? Ezequiel morava com seu pai, ele morava com sua mãe. Deus teve um chamado na sua vida, falou: Ezequiel, ponte de pé que eu falarei contigo. Aqui tem tanta gente que tem chamado, irmão, mas só vive prostrado. Só vive prostrado. E quem vive prostrado, irmão, Deus não fala com ele. Deus tem vontade. 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 Deus te procura. Ele te quer. Ele te ama. Ele te achou. Mas se põe de pé, fica na posição que ele quer te usar. Quando ele se levanta, Ezequiel se levanta. Ezequiel vê uma das mais lindas visões. Ele olha para aquele vale. O vale de ossos secos está lá. Ali representava todo o povo de Israel. Quando aquela visão é restaurada, ali representava a igreja do Senhor, que aqui está hoje. Ezequiel também morre. Quando Ezequiel morre, alguém olha para Ezequiel e fala assim: olha aí, mestre, ele morreu também, mestre Satanás. Ele não vai pisar na tua cabeça e não vai abrir a porta do jardim do Éden. Mas Deus também tinha levantado outro profeta. Quem era esse profeta, irmão José? Esse jovem chamava-se Jeremias, chamava-se Isaías. Quem era esse, irmão José? Isaías, ele morava dentro do palácio. Ele não queria muita coisa com Deus. Isaías, quando Deus chama Isaías, Isaías começa a ter uma das mais belas visões da Bíblia. Isaías 6, ele vê o trono, ele vê os querubins, ele vê a glória. Lá está o Senhor sentado, o Senhor toca nos seus lábios. Ele fala: antigamente eu tinha os lábios impuros, mas agora o Senhor tocou e nos meus lábios existe a palavra de Deus. No meu lábio existe a mensagem, no meu lábio existe o louvor. Deus quer tocar nos teus lábios. Quando aquele homem, uma das mais belas visões, a segunda visão que aquele homem teve, ele olha para Isaías 11 e fala: porque do rebento de Jessé nascerá o renovo para Jerusalém, e o povo das nações, da raiz de Davi sacará um. Esse mudará o nome da humanidade. Jeremias também, ele começa a profetizar. Jeremias profetiza voltando atrás. Jeremias também profetiza e começa a falar: porque Deus há de levantar uma nação forte e poderosa. É você faz parte dessa nação. Você faz parte dessa nação. Você faz parte dessa nação eleita. Você faz parte dessa nação salvadora. Você faz parte dessa nação que Deus te chamou. Quando Isaías, ele olha, Deus dá mais uma visão para Isaías. Ele olha e fala: o Espírito do Senhor Jeová, ele está sobre mim, porque ele me ungiu para pregoar boas novas. Ei! Aí tem o Espírito de Deus também. Isaías tinha. Aí tem o Espírito de Deus aí. Isaías tinha o Espírito de Deus. Quando ele fala: o Espírito do Senhor Jeová está sobre mim, ele me chamou para quebrar a maldição, colocar a mão sobre os demônios e eles sair, colocar a mão sobre os enfermos e ressuscitar, falar novas línguas. Quando Deus dá aquele poder a Isaías, ele foi transformado, renovado, capacitado e cheio do poder da sua glória. Isaías também morre. Quando Isaías morre, Satanás olha para ele e fala assim: esse aí, ó, não vai pisar na minha cabeça, não vai abrir a porta do paraíso. Então Deus chama outro profeta chamado Obadias. Quem era Obadias, irmão José? Obadias foi um dos menores profetas da Bíblia. Obadias, ele traz uma mensagem de fogo e glória que ia se surgir no novo avivamento. Quando aquele profeta também morre, Satanás olha e fala: ei, Obadias, além de ser profeta menor, tu não vai pisar sobre a minha cabeça e nem vai abrir a porta do jardim do Éden. Deus já estava preparando outro profeta. Quem era, irmão José? Esse chamava-se Ageu, o homem da segunda casa e o homem da segunda glória. Ageu era o profeta contemporâneo. Ageu pregava no reino do sul, enquanto Naum pregava no reino do norte. Duas mensagens diferentes. Ageu fala da glória da segunda casa. Ei, irmão, cuidado com a glória da segunda casa, tenha cuidado, que nem todos que vai dar volta lá fora, volta lá mesmo morre. Então a glória da segunda casa não veio para ele. Quantos desviados do céu falou: não, a glória vai ser maior, lá mesmo morreu. Cuidado com essa glória, não saia do teu lugar, fique no teu lugar. Cuidado com a morte lá fora. Cuidado, irmão, cuidado. Tome cuidado com a morte lá fora.
Satanás olha para ele e fala: Ageu também morreu, a glória da segunda causa não nasceu, então isso aí também não vai pisar sobre a minha cabeça. Então Deus levanta um profeta chamado Amós. Amós 8:11 e fala: olha só, para você que é jovem, para você que é bonitinho, belo, olha que a morte dá um recado. Amós 8:11 fala para você: eis que vem dia, diz o Senhor Jeová, e terminarei fome sobre a terra, não fome de pão nem sede de água, mas sim de ouvir a palavra de Deus. Os jovens formosos, arizes formosas, desmaiarão de sede, procurando esta palavra, e não vai encontrar. Cuidado, Deus está vindo buscar uma igreja verdadeira, uma igreja pura, uma igreja vivada, uma igreja dormada. Amós também morre. Quando Amós morre, Jesus olha para Satanás, olha para ele e fala assim: isso aí não vai abrir a porta do jardim do Éden nunca, e nem vai pisar sobre a minha cabeça. O penúltimo profeta da Bíblia, chamado Malaquias. Malaquias, ele traz 3 tipos de mensagem. Ele traz o respeito, ele traz a oferta e traz os casamentos, sobre os casamentos. O povo de Israel não quis saber da mensagem do penúltimo profeta chamado Malaquias. Malaquias também morre. Quando Malaquias morre, tem 400 anos de silêncio. Que 400 anos de silêncio, irmão José? Não tinha profeta, não tinha pregadores, irmão Pedro, não tinha profeta, não tinha levitas, vocês que louvam, não tinha nada. O povo de Israel estava à deriva, o povo de Israel estava em cativo, o povo de Israel tinha se tornado escravo, o povo de Israel estava adorando os ídolos, o povo de Israel não queria mais saber de Jesus. Quando Deus levanta um profeta, filho de uma simples mulher chamada Isabel, Deus levanta uma criança chamada João Batista. João Batista, ele nasce, ele vai pregar no deserto. Quando João Batista está pregando no deserto, o povo de Jerusalém nunca mais tinha ouvido a palavra de Deus, correram para ver João Batista pregar. Quando João Batista prega, João Batista batiza toda aquela nação. Então volta novamente, tem profetas, tem pregadores, tem pastores e tem sacerdotes. Quando João Batista ele está batizando, lá aparece um chamado Jesus Cristo. Chamado Jesus Cristo. Jesus Cristo, ele está bem na fileira para ser batizado por João Batista. Quando João Batista olha para Jesus, que ele levanta a visão, ele não vê homens igual ele via, ele olha para Jesus, ele vê a luz do mundo em Jesus. Ele era diferente. A diferença em você do mundo? Olha para você e se pergunte: será que eu tenho sido exemplo lá na minha escola onde eu estudo? Pergunte para você mesmo: lá no meu trabalho eu tenho sido exemplo? Lá na minha rua, será que eu sou exemplo? Será que eu sou exemplo lá para o meu vizinho? Será que eu sou exemplo na faculdade? O que as pessoas dizem de você? O que as pessoas dizem de você? Faça-se uma pergunta para você mesmo: o que as pessoas acham de mim? Quando Jesus fala para nós ser a luz do mundo, ele é da igreja, não é lá no mundo. Por isso que Jesus falou assim: eu sou a luz do mundo, quem me anda não segue trevas. Você é a luz do mundo, igreja. Você é a luz do mundo. Coloca a tua luz para brilhar. Se ela estiver queimada, troca. Se ela estiver queimada, fala: Espírito Santo, troca. Espírito Santo, troca. Espírito Santo, troca. Eu quero brilhar. Eu quero brilhar. Jesus também falou que você é o sal da terra. O que é o sal da terra, irmão José? O sal da terra, Elias, ele tempera. O sal da terra dá o sabor. O sal da terra, ele conserva. O sal da terra, ele te prepara. Mas a Bíblia fala: se o sal se torna insípido, para nada serve a ser pisado pelos homens. Quando os crentes, pastores, hoje é pisado pelo homem, que as pessoas olham e falam assim: isso aí nunca vai. Por que te fala, irmão? Porque tu tem dado lugar. Fica na tua posição de Elias, fica na posição de Eliseu. Não saia do teu lugar. Deus quer te exaltar. Lembra que tu é o sal da terra, meu irmão. Você já dizia que você é o sal da terra. Você é o sal da terra. Dê lugar para Deus. Você é o sal da terra. Muitos aqui são o sal da terra. Deus quer te usar com poder e autoridade. Pastor, olha só o que é o sal da terra. Tinha uma mulher que estava possessa de demônio. Eu estava no meu salão quando a irmã chegou. Aqui a maioria dos irmãos conhece a irmã. Que quase todo mundo conhece a irmã. Ela manda me chamar, irmão José. A irmã está te chamando que na casa dela tem um homem demoniado, possesso de demônio.
Cheguei lá e outro rapazinho também na frente. Os amigos aqui também, a maioria conhece esse rapaz. Na hora que eu entrei, ele começou a falar: eu não quero esse homem aqui. Começou a gritar. Mas quando o jovem entrou, ele deu aquela gargalhada e falou assim: isso aí não é crente nunca. Desse jeito, pastor, nunca me esqueci disso aí. Tem 6 meses atrás isso aí. Pode sair daqui que tu não é crente não. Tem muito crente assim, meus irmãos, sem autoridade. Tem muito crente sem autoridade. Deus quer te dar autoridade. No livro de Efésios ele falou: e eu vos dou o poder. Quando ele morreu, ele falou: todo o poder é me dado. E esse poder passa para a igreja. A igreja tem poder. Tu é a igreja do Senhor. Já estou encerrando a mensagem. Quando Jesus é batizado, vai começar a formar a igreja. A Bíblia me relata que um Jesus procura, outros ele vai atrás, e outro ele acha. E emo, José, a Bíblia fala que ele achou a Davi. Achei a Davi. Achei a Davi, homem segundo o meu coração, que executará todas as minhas obras conforme o Pai. Jesus também te achou. Você não está aqui à toa, meu irmão. Você não está aqui à toa, não. Quando seu pai casou com sua mãe, que ele se deitou com ela, que tiveram intimidade, 60 mil abriões eram de encontro. Jesus escolheu você para ser o adorador. Jesus escolheu você para ser o adorador. Jesus escolheu você, meu irmão. Jesus te escolheu. Levante tua mão e exalta ele. Quando Jesus chama 12 discípulos, ele chamou 12 discípulos, um ia atrás de Jesus. Estou findando a mensagem, meu irmão. Estou findando a mensagem. Alguém tinha que abrir a porta do paraíso. Eu sei quando Jesus chama Pedro, Satanás olha para Pedro e fala assim: será que é isso aí que vai pisar na minha cabeça? Mas Pedro não pisou na cabeça de Satanás. Quando Jesus chama Filipe, Satanás olha para Filipe e fala: será que vai ser Filipe? Filipe também não vai ser. Quando ele chama Bartolomeu, ele olha para Bartolomeu e fala assim: será que é isso aí? Ele fala assim: também não é isso aí não. Quando Jesus se encontra com aquela mulher no poço de Jacó, será que é esta mulher? Mas não foi ela não. Quando Jesus vai na casa de Simão, será que é Simão? Também não é Simão. Quando Jesus vai na casa de Pedro com a sua sogra, também não é a sogra de Pedro. Quando Jesus vai na casa de Natanael, também não era Natanael. Quando Jesus vai na casa de Lázaro, ressuscita Lázaro, será que vai ser Lázaro? Quando Jesus chama Marta, será que vai ser Marta? Não é ela. Mas alguém tinha que abrir a porta do paraíso. Alguém tinha que abrir a porta do paraíso. Alguém ia nascer, alguém ia mudar a história. A Bíblia fala que Isaías falou: porque o menino nos nasceu, porque o menino nos nasceu, o filho se nos deu, o principado está sobre seus lombos, seu nome será maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, é príncipe da paz. Ele passeia aqui, ele passeia aqui, ele passeia aqui, ele passeia aqui, esse príncipe passeia aqui, ele está aqui. Ele está aqui. Jesus está aqui. Pastor, levanta a mão, pastor. Levanta a mão. Eu quero profetizar na tua vida. Eu quero profetizar em nome de Jesus. Eu quero profetizar na tua vida. Essas mãos vão receber muitas almas da parte do Senhor. E com essa mesma mão, em nome de Jesus, vai ser pessoas curadas. Demônios vão cair. E se prepara, homem. Eu não sei tempo nem hora, mas Deus vai te dar uma igreja própria. Tu vais sair para o terra. E Deus ainda vai te alongar nesta terra. Assim diz o Senhor. Receba da parte do Senhor. Quando Jesus Cristo, ele visita todas essas pessoas, ele cura Bartimeu. Quando ele cura Bartimeu, alguém pergunta: será que vai ser Bartimeu, meu mestre? Bartimeu não era. Ele, Jesus, começa a passear. Ele vê a mulher do fluxo de sangue. Aquela mulher tinha 12 anos que sofria. Por que, irmão José, que ela sofria 12 anos? Porque naquele tempo a evolução não tinha chegado. Não tinha neuromorragista ainda. Aquela mulher tinha família. Aquela mulher era casada. Aquela mulher tinha marido. Aquela mulher tinha filhos. Aquela mulher tinha filhos. Mas perante a sociedade, ela era tida como impura. Ela tinha que viver isolada por trás dos muros de Jerusalém. E ela tinha que levar ainda os filhos com ela. E gritava: eu sou impura. Mas alguém ia mudar sua sorte. Quando aquela mulher toca nas horas de Jesus, ela é o que, igreja? Deus quer curar a tua casa. Eu creio, Jesus, aleluia.
Deus quer curar a tua casa, meu irmão. É tua casa que Deus quer curar. Irmãos, hoje as pessoas, hoje pastores, as pessoas estão pregando muito prosperidade. Mas levante tua mão, eu quero profetizar na tua vida. Levante tua mão, pode levantar. Entenda, hoje eu não quero profetizar na tua vida. Carro não, cheque também não, cartão de banco também não. Eu quero profetizar a vida do teu filho e da tua filha. Eu quero profetizar a vida da tua família. Que tua família venha ser salva em nome de Jesus. A maior riqueza que Deus tem na terra é a tua família. Não adianta ter uma casa boa e um filho drogado. Não adianta ter uma casa boa e um filho ladrão. Deus quer salvar a tua casa. Deus quer mudar a tua história. Deus quer salvar a tua família. É a tua família que Deus quer salvar. É a tua família. É a tua família que Deus quer. É a tua família que Deus quer salvar. Ele quer tirar teu filho da droga, do vício. Ele quer tirar da maconha, da farinha, do ratite, do mela. Ele quer tirar do cigarro, da bebida, do álcool. Deus quer libertar a tua família. Pastores, irmãos, olha o que a Bíblia fala, o tamanho dessa riqueza que a Bíblia fala. Que os netos é a coroa dos avós. Isso fala de riqueza. Isso fala de uma família bem sucedida. Deus quer te libertar, meu irmão. É hoje que Ele quer te libertar. É hoje que Ele quer te libertar, irmão. Deus quer te libertar hoje. É hoje que Ele quer te libertar. Estou esperando a mensagem agora. Quando Jesus, Ele começa a curar, alguém começa a se incomodar. Mas tem esse homem que cura no sábado. Tem esse homem que cura na sexta. Quem é este homem? Então quem vai da lei de Moisés e começa a falar para os fariseus que ainda tem o poder. Que poder é esse, irmão José? São 70 cadeiras. A cadeira dos fariseus, uma é de Moisés. Essa detinha todo o poder de Jerusalém e de Judá. Ninguém poderia mandar. Quem mandava era eles. Mas a Bíblia me relata que Jesus veio, meu irmão, para quebrar os laços e as maldições. Jesus está quebrando corrente aqui hoje. Jesus está quebrando corrente aqui hoje. Irmão, só você que é dependente de um vício, levante sua mão. Só quem é dependente de vício, não fica com vergonha não, levante a mão. Só você que é dependente de vício aí, só você que tem algum tipo de vício, só quem tem. Hoje Deus está quebrando. Eu não vou falar muito não. Deus está quebrando hoje. Receba em nome do Pai, em nome do Filho e do Espírito Santo. Receba a tua libertação agora. Quando Jesus, Ele liberta, Ele cura, Ele ressuscita. Alguém fala assim, nós temos que matar esse homem. Esse homem está dando trabalho para nós. Esse homem tem arranjado uma multidão de pessoas para seguir Ele. Esse homem vai juntar um exército poderoso e vai nos liquidar. Mas alguém prega Jesus. Satanás entrou no coração de um homem chamado Judas. Sempre ele usa um homem, meu irmão. Sempre ele usa uma mulher. Sempre ele procura alguém. Por quê? Porque Satanás é espírito. Você não vê ele. Você não sente. Quando você sente, você está preso, está viciado. Perdeu o teu casamento, o casamento foi destruído. Aí tu sabe que é ele. Quando Satanás entra no coração de Judas, Judas traz Jesus. Quando alguém traz Jesus lá no monte, Jesus começa a carregar uma cruz. Quando Jesus começa a carregar a cruz, ele cai 7 vezes. Sabe, o Salomão, ele fala, porque o justo cairá 7 vezes, mas não ficará prostrado. Não importa quantas vezes tu caiu, a Bíblia fala. Não importa quantas vezes tu caiu. Não importa quantas vezes tu caiu. Salomão, na sua palavra, ele fala, porque o justo cairá 7 vezes, mas não ficará prostrado. Mas não ficará prostrado. Deus vai te levantar. Deus vai te levantar. Deus vai te levantar. Quando Jesus é preso, Jesus está lá no monte chamado Gólgota. Jesus está ao lado de 2 ladrões, 2 maldições. Aqueles 2 ladrões, que as pessoas diziam que era ladrão, aquelas 2 pessoas representavam as 2 igrejas. Que igrejas são essas, irmão José? A que vai subir e a igreja que vai ficar. Aqueles 2 ladrões representavam 2 autoridades. Que 2 autoridades essas, irmão? Uma autoridade no céu e outra com Satanás lá embaixo. Aqueles 2 ladrões representavam 2 caminhos. O caminho para a glória e o caminho para o inferno.
Aqueles dois ladrões representavam duas águas. Que águas são essas? A água limpa e a água suja. Aqueles dois ladrões representavam as duas portas. A porta da esperança e a porta da perdição. Aqueles dois ladrões representavam dois tipos de visão. A Bíblia fala que a visão do corpo é os olhos. Quem olha para o mundo nunca consegue ser crente, porque ele está dentro da igreja, mas seus olhos estão no mundo. Então nunca vai ser crente. Tu tem que ter a visão de João Batista. Eis aí o Cordeiro de Deus, pastor, que tira o pecado do mundo. Um que estava lá de Jesus falou, estou encerrando a mensagem. Ele falou assim: rapaz, tu não falou que é o Filho de Deus? Por que tu não desce dessa cruz e salva tu e a nós mesmos? O outro que estava lá da direita falou assim: mas rapaz, tu não tem o Filho de Deus nem na condenação que tu está, rapaz. Rapaz, esse homem que está aqui nada fez. Nós estamos aqui pelos nossos méritos. Nós roubemos, nós éramos assaltadores, nós éramos defamadores, nós éramos injuriadores, nós defraudávamos as pessoas, rapaz. Mas esse aqui, ele é justo. Olha, a porta do Jardim do Éden vai ser aberta agora. A porta do Jardim do Éden vai ser aberta agora. Aquele ladrão olha e fala para Jesus: Senhor, lembra-te de mim quando entrar no teu reino. Jesus fala: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. A porta foi aberta, o paraíso foi aberto. Tu tem direção até na glória. Tu pode entrar no céu pelas portas. Tu pode entrar no céu pela porta. A porta foi escancarada. Tu estás comigo hoje no paraíso, no paraíso, no paraíso, no paraíso. A porta foi aberta. Hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Hoje mesmo, igreja. E se hoje ele vier, e se hoje ele vier buscar noiva, e se hoje ele vier buscar a igreja, e se ele viesse agora, cadê os escolhidos, cadê os eleitos? Vai ter eleito, vai ter eleito, vai ter eleito. Levante a mão do eleito, levante a mão. Pastores, e aqui eu quero agradecer a oportunidade, em nome do Pai, em nome do Filho e do Espírito Santo. Desde já eu quero louvar a Deus pela vida do pastor, pela vida dos pastores que nos convidaram, tiveram a sensibilidade, a confiança de deixar nós pregar neste lugar. Meus irmãos, eu tenho uma agenda cheia quase todos os dias. Eu estou pregando quase todos os dias. Eu recebo convite. Irmãos, tu quer ser um pregador? Tu quer ser um pregador, levita de Deus de verdade? Tu quer cantar o fogo cair? Tu quer cantar as pessoas começar a cair, sendo batizada, curada, renovada? Irmão, tem uma vida de intimidade. O que é intimidade, irmão José? Eu tenho isso na minha casa. Na minha casa, a minha esposa nem está trazendo a criança. Eu passo a noite todinha orando. Sabe o que é a noite todinha? A noite todinha prostrado. Tu acha que é fácil? Pessoa que está aqui dirigindo a igreja com sua esposa. Irmão, o crente que ora, ele vê isso. O crente que ora, ele tem resposta. O crente que ora, as correntes são quebradas. O crente que ora, o objetivo é atingido. O crente que busca, ele vive uma vida de exemplar. O crente que ora, as pessoas batem na sua casa. Pastor, pastora, irmão, irmã. Mas o crente que não ora, ninguém visita ele. Por quê? Porque ele não tem uma vida de consagração. Irmão, ore por mim, pela minha família. Que Deus venha abençoar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Evangelista César, obrigado César, obrigado Pai, obrigado pastor, obrigado.